Olá pessoal, bem-vindos ao Num Clique. Num Clique é um programa de conversa, um bate-papo sobre assuntos relacionados à saúde e à educação. Eu sou Paulo Souza, pedagogo e mestre em educação. Eu sou a Gabriela, sou psicóloga clínica, especialista em psicologia do esporte e pós-graduanda em psicologia corporal. Pois é, hoje nós iniciaremos uma série muito especial sobre o Clube EMC Psicom. E nessa série nós vamos trazer alguns temas que são muito comuns assim em muitas famílias. E nós vamos começar com o nosso primeiro tema. O nosso primeiro tema é justamente uma demanda que aparece, para muitos pais, uma frase que aparece com muitas vezes um teor de preocupação, que é: meu filho não consegue se concentrar. Pois é, será que esse é um problema ou é uma frase que aparece muito aí na sua família? Pode ser que sim, né? E é um problema muito comum, o filho não conseguir se concentrar. Ainda mais hoje, que nós temos uma série de estímulos que acabam levando a criança para vários lugares e dispersam ela muito do foco do que ela precisa fazer naquele momento. Então, por exemplo, tem uma tarefa para ser feita, mas tem tanta coisa acontecendo ao redor, né? E também muitas vezes essa criança, os pais deixam elas terem acesso ao celular, ao tablet, ou então a televisão mostrando algum programa, às vezes vai para o desenho, enfim. O quarto, né? Será que o quarto está organizado o suficiente para que essa criança se concentre na tarefa que ela tem que executar? E quando a gente fala de concentração e principalmente as limitações em relação a esse tema, né, Paulo? Muitas vezes também surge aquele pensamento de: será que meu filho não consegue se concentrar porque ele é preguiçoso? Será que ele não está interessado nessa atividade? Mas muitas vezes vem com esse pensamento voltado para essa preguiça, né? Mas a gente sabe que existem muitos trâmites no meio dessa concentração, né? Muitas dificuldades que podem aparecer, como você mesmo disse, desse excesso de telas, excesso de estímulos e principalmente, será que essa criança está se regulando também para conseguir se concentrar? Será, que essa atenção ela está voltada? Porque quando a gente fala de atenção também tem muito esse ponto do interesse, né? Se não for algo interessante, talvez essa atenção nem surja como algo natural e evolua para uma concentração, né? Porque a concentração é meio que esse processo final ali de você sustentar essa atenção, né? Essa capacidade de sustentar essa atenção. Exatamente. A gente sabe que hoje em dia, né, no corre-corre, né, os pais hoje normalmente não têm tanto tempo assim para dar aquela atenção necessária para os filhos, e os filhos às vezes ficam um pouco perdidos mesmo. Então muitas vezes é só trabalhar com ferramentas, né, para que essa criança ela consiga por si só desenvolver, né, essa concentração. Então existem várias formas de se fazer isso. Inclusive aqui no Clube EMC Psicom, nós trabalhamos aqui algumas atividades que auxiliam muito, né, no desenvolvimento desse tipo de habilidade. E como você disse, é justamente a intenção dessa criança se tornar mais autônoma, né, nesse processo de concentração, mas é muito importante a gente lembrar que os pais são figuras, né, essenciais nesse processo, porque vão ser eles que vão poder observar alguns sinais, né? Será que meu filho está tendo dificuldade em terminar tarefas? Será que ele está se distraindo com muita facilidade, tanto na escola como em casa? Será que ele não está mais irritado do que o normal? Será que ele está esquecendo das instruções que estão sendo passadas para ele? Porque às vezes, a partir dessa observação, desses sinais, você começa a perceber, né, o que está levando essa criança a ter essa dificuldade na concentração, né? Com certeza. É uma questão de organização, né? Até auxiliar essa criança a se organizar. Tá? Então, como eu falei lá no início, né, os pais muitas vezes não têm tempo para isso. Né? Ou até mesmo falta um pouco de informação, né, de como trabalhar isso com a criança. Então, buscar o auxílio de um profissional, buscar o auxílio de algum espaço, né, que possa auxiliar nesse processo ajuda bastante. Né? A questão da concentração ela pode ser aprendida com certeza. Tá? Então, nós estamos aqui para auxiliar isso também. Tá? O Clube EMC
desenvolve, como eu disse, esse tipo de várias atividades que auxiliam nesse processo. Uhum. E importante frisar também, né, Paulo, que esse processo de você observar o teu filho não é necessariamente rotular ou categorizar, né, mas observar justamente por essa lógica de cada criança tem o seu tempo para aprender, cada criança tem as suas potencialidades e as suas limitações, e esse observar é para que a gente possa observar não somente essas dificuldades, mas também as potencialidades, né? Porque às vezes a criança tem uma questão ali com a concentração, mas existe algo por trás, ou às vezes ela tem um problema ali na concentração, mas ela é uma criança muito criativa, né? Levar em consideração esse tempo e também o que há de positivo, né? Sim, o que está distraindo essa criança? Né? Porque se ela não está se concentrando, com certeza ela está se distraindo, né? Alguma coisa está tirando essa concentração. Então essa observação, esse trabalho, né, que os pais têm que ter é muito importante. Né? Então, assim, acredito, né, Gabi, que se nós cuidarmos um pouco mais, né, desse tipo de situação, se os pais puderem observar mais essa criança e até buscar ajuda mesmo profissional, né, para esse tipo de situação, a criança vai conseguir entender como que vai dar o processo. Cada criança, ela aprende de uma maneira diferente. Isso é importante também falar, não só a criança, né? A criança, o adulto, nós aprendemos de forma diferente. Será que a forma como aquela tarefa que está sendo dada para essa criança, ela está sendo dada da maneira que essa criança realmente tem interesse? Será que essa é a melhor forma que ela tem de aprender aquela informação? Pode ser que não. Então é muito importante entender como que pode ser feito para que essa criança realmente venha a ter essa concentração, né? Para que ela possa desenvolver a atividade. Até me faz pensar numa frase que você falou enquanto a gente conversava alguns dias atrás, Paulo, que o conhecimento ele não é passado, né? Ele é um processo subjetivo, interpretativo. E se a gente for parar para pensar, a concentração também, né? Porque ela vai passar por todos esses outros processos que essa criança vai estar passando e como que essa criança vai lidar com tudo isso sozinha, né? Então é muito de olhar para isso, né? Da gente olhar não somente para esse processo, o que é se concentrar, como o que eu posso fazer para me concentrar, mas pensar em estratégias e assuntos e temáticas que a gente possa abordar para aprofundar isso, né? Não ficar somente ali na superficialidade de acreditar que é um processo que vai acontecer da mesma forma para todas as crianças, né? Exatamente. E assim, procurar observar isso o mais cedo possível, né? Porque esse processo da falta de concentração, ela pode trazer uma série de outros problemas, né? A questão da ansiedade, né? Poxa, não consigo aprender, mas por que eu não consigo aprender? Né? Não tô concentrado. Mas a criança, ela não está aí muito, ela não tem esse entendimento que é a falta de concentração que está fazendo com que ela não consiga aprender, né? Para ela, não é por aí, isso não funciona dessa maneira. Então, nós temos que, como adultos, né, auxiliar essa criança, mas sem trazer mais tensão para ela, né, para que seja um processo natural, né, para que ela consiga se concentrar, né, com ferramentas, né, que realmente auxiliem esse processo, mas de uma forma em que não traga mais tensão para essa criança, né, para que ela possa fazer isso de uma forma natural. Né? Como eu disse, existem várias formas da gente aprender. Pode ser que até pela música, quem sabe. Né? Nós temos um trabalho aqui dentro do Clube EMC Psicom, que é desenvolvimento do raciocínio, né? Trabalhar a cognição através de estímulos musicais. Então veja, pode ser que estímulos musicais sejam, né, um canal de comunicação para essa criança. Não só isso, tem outros canais que podem ser utilizados também para facilitar essa concentração. Sim, e frisar a importância desse início, né, Paulo? De olhar já no começo ali, porque quando a gente identifica uma coisa no início, também fica muito mais fácil esse processo, né, de entender essa criança e trazer, acho que o que traduz muito bem é trazer mais sentido, né, para essa experiência do se concentrar, tirar essa ideia da concentração como uma caixinha que
você precisa fazer isso e aquilo que você vai conseguir, e trazer um sentido que vai ser diferente tanto para os pais como para as crianças e para essa família toda em conjunto, né? Porque é um processo que vai modificando ali tudo, não somente a criança na escola, mas a criança em casa, a criança no ciclo social, né? Isso. Não é uma concentração forçada, né? É uma concentração que tem que ser natural, né? E de forma significativa, né? Aquilo tem que fazer um significado para essa criança, para que ela possa realmente trabalhar de uma forma muito tranquila, né? A tarefa que ela tem que desenvolver. É isso, sabe? Hoje nós estamos trazendo esse tema, claro, nós não estamos nos aprofundando tanto nele, né? É mais uma introdução ao tema. No decorrer, né, dos outros Nucliques, né? Quer dizer, nos outros episódios, nós vamos desenvolver um pouco mais, né? Falar um pouco mais, vamos retomar esse assunto e falar sobre outros assuntos que podem auxiliar bastante na concentração das crianças. E a gente fica bem aberto também a receber dicas, né, de vocês, do que vocês gostariam de aprender aqui junto com a gente, porque é esse espaço de troca, né, onde vocês podem dar orientações, a gente dá orientações daqui, vocês trazem o que faz sentido de lá. E pensar nisso, né, às vezes é uma coisa que é vista como uma pequena mudança, mas que é justamente dessa pequena mudança que surge uma grande diferença, né? Na vida da criança, na vida da família e na vida de todo mundo. Com certeza, Gabi, isso mesmo. Então é isso, pessoal. Por hoje nós vamos ficando por aqui, né? Acessem lá o canal, nosso canal, cliquem no sininho, quer dizer, se inscrevam, cliquem no sininho e nos acompanhem, né? Isso? Então, até a próxima, pessoal. Até mais!